Desde muitos séculos atrás até os dias de hoje, os cientistas viajam pelo mundo coletando e descrevendo diversas espécies de bactérias, fungos, plantas, animais e outros organismos, ou mesmo compreendendo melhor a nossa própria espécie. Por muito tempo, acreditava-se que as espécies que existem hoje em nosso planeta sempre existiram e sem sofrer modificações, o que é conhecido como fixismo. Atualmente, sabemos que a evolução é um processo que atua sobre todos os seres vivos e que as populações estão em constante mudança, podendo acarretar a origem ou o desaparecimento de espécies com o passar do tempo. No vídeo de hoje, vamos conhecer três importantes naturalistas que contribuíram para o entendimento dos processos evolutivos e descobrir como suas ideias transformaram os conhecimentos da época. Até o século XVIII, o fixismo era consenso na comunidade acadêmica. Cientistas de grande relevância na época e que trouxeram importantes contribuições, válidas até hoje nas ciências, compartilhavam as ideias fixistas. O naturalista sueco Linneu é um exemplo. Ele estabeleceu a classificação biológica em categorias hierárquicas, desde a menor categoria, que é a espécie, até a categoria mais ampla, o reino. Ele também estabeleceu as regras de como o nome das espécies deve ser escrito. Essas contribuições são válidas até hoje, mas o modo como entendemos as relações entre as espécies mudou muito. Três cientistas se destacaram no questionamento do fixismo: os naturalistas Jean-Baptiste de Lamarck, Charles Darwin e Alfred Wallace. Jean-Baptiste de Lamarck foi membro do exército francês e um estudioso da natureza. Ele viveu de 1744 até 1829 e em suas expedições com o exército francês pôde viajar pelo seu país, conhecer e estudar diversas plantas pelas quais teve muito interesse, publicando um livro com 3 volumes abordando a flora francesa. Porém, foi só mais tarde, quando estudou a coleção de animais invertebrados do Museu de História Natural de Paris, que desenvolveu a teoria pela qual ficou famoso. Essa teoria foi publicada em 1809. Ao observar diversos grupos animais, inclusive alguns exemplares brasileiros, ele ficou curioso com a grande semelhança que as espécies tinham dentro de um mesmo grupo. Para explicar suas observações, ele dizia que todas as diferentes formas de vida do planeta resultam de mudanças graduais, desde as formas mais simples até as mais complexas. Segundo ele, essas mudanças se devem principalmente pela atuação de 2 processos: o do uso ou desuso de partes do corpo em função do meio e da transmissão aos descendentes dessas características adquiridas. Por exemplo, ele defendia que cavalos criados em cativeiro apresentavam mudanças corporais por estarem expostos a condições de vida diferentes das de cavalos selvagens. Essas características adquiridas seriam passadas aos descendentes. Isso, ocorrendo ao longo do tempo, modificaria a espécie como um todo. Hoje sabemos que características adquiridas pelo uso ou perdidas pelo desuso ao longo da nossa vida não são transmitidas por meio da reprodução aos nossos filhos. Músculos fortes que pais desenvolvem por meio de atividades físicas não são características transmitidas para os filhos. Apesar das suas ideias não serem mais aceitas, não podemos nos esquecer que Lamarck exerceu papel fundamental ao questionar o fixismo, formulando uma teoria evolutiva que explicitamente considerava mudanças ao longo do tempo por meio de características hereditárias. Foi no século XIX que os naturalistas Charles Darwin e Alfred Wallace desenvolveram de modo independente a base da teoria evolutiva atualmente aceita para a evolução das espécies. Charles Darwin nasceu na Inglaterra em 1809, ano da publicação do trabalho de Lamarck falando de evolução, vindo a falecer em 1882. Durante os anos de 1831 e 1836, esteve em viagem pelo mundo a bordo do navio Beagle, passando inclusive pelo Brasil. Ao longo desses 5 anos, Darwin observou e coletou grandes variedades de seres vivos. Após retornar à Inglaterra, ele estudou e analisou esse material coletado e muitos outros que serviram para o desenvolvimento de sua teoria da evolução, que foi publicada em forma de livro em 1859. Assim como Lamarck, Darwin defendia a mudança gradual das espécies ao longo do tempo, mas explicou essa mudança pela atuação da seleção natural. A variabilidade dentro de uma população possibilita diferentes interações entre os indivíduos e o meio.
Segundo a seleção natural, características hereditárias que oferecem algum tipo de vantagem, por exemplo, aumentando a chance de sobrevivência e reprodução, tendem a ser mantidas ao longo de gerações, pois são passadas para os descendentes. Além disso, os indivíduos com características menos favoráveis a um determinado fator ambiental acabam sendo eliminados por predação ou competição, o que diminui a frequência dessa característica na população. Assim, as condições ambientais, que também variam com o tempo, selecionam as características mais vantajosas dentro do conjunto de variações já existentes na população. Enquanto Darwin trabalhava nessa teoria de confidencialidade, o naturalista britânico Alfred Wallace desenvolvia ideias muito semelhantes. Wallace nasceu em 1823, vindo a falecer em 1913. Aproximadamente entre os anos de 1846 e 1852, participou de uma expedição científica na América do Sul, onde explorou os rios Amazonas e Negro. De 1854 a 1862, fez outra expedição, agora para o arquipélago malaio, onde estudou muitos organismos. Quando estava nesse arquipélago, Wallace enviou a Darwin, no ano de 1858, algumas de suas conclusões a respeito dos processos evolutivos. Espantado com a similaridade das ideias, Darwin propôs que ambas deveriam ser apresentadas conjuntamente em um evento da Sociedade Científica Inglesa, garantindo assim um registro da originalidade de cada obra. Isso ocorreu no mesmo ano em que Darwin recebeu a carta de Wallace, em 1858. Apesar de ambos terem proposto ideias semelhantes ao mesmo tempo, o grande prestígio e reconhecimento de Darwin pelo meio acadêmico acabou atribuindo historicamente a autoria somente a ele. Embora hoje a seleção natural seja amplamente aceita pela comunidade científica, ela não foi aceita de imediato. Muitos debates aconteceram até que a seleção natural pudesse ser incorporada pela ciência. Seja pela importância de questionar a concepção de que as formas de vida são imutáveis, como fez Lamarck, seja pela relevância atual da teoria da seleção natural de Darwin e Wallace, a história da ciência e conhecimentos atuais da biologia evolutiva devem muito a esses três naturalistas.